Chegamos à era de Zack Snyder. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e o nosso especial do Superman tá chegando no final, estamos perto da estreia do novo filme dirigido pelo James Gunn e hoje eu tô aqui para falar sobre um filme que é controverso, tem muitos apoiadores, tem muitos críticos também, é o primeiro e único filme do Superman que não tem Superman no título. Hoje eu vou falar sobre O Homem de Aço, filme de 2013 dirigido pelo Zack Snyder, mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, pessoal, eu compartilhei na semana passada um vídeo sobre os filmes não realizados do Superman durante aquele período entre o Superman 4 Em Busca da Paz e o Superman O Retorno do Bryan Singer de 2006 e quase chegamos num período muito parecido pós-filme do Singer, porque a Warner mais uma vez ficou um pouco perdida com o que eles iriam fazer com o personagem do Superman, porque o Superman Retorno não foi um sucesso financeiro, não foi um sucesso de crítica, eles chegaram a aprovar e discutir uma continuação que inclusive teria o título de Superman O Homem de Aço, que sairia nos cinemas em 2009 com Bryan Singer, Brandon Routh, Kevin Spacey e toda a equipe de volta, mas eles optaram por fazer algo diferente, né? Foi uma situação um pouco nebulosa, ninguém tinha muita certeza de como seria. Alguns executivos proporam uma solução ao estilo Incrível Hulk, onde, né, o filme do Louis Leterrier, ele não ignora o filme do Ang Lee, mas ele também não depende dele. Ele é o famoso soft reboot e alguns produtores tiveram ideias de lidar o Superman dessa forma. O Matthew Vaughn e o Mark Miller, notoriamente, tinham uma ideia de uma grande saga de múltiplos filmes para contar toda a história do Superman. Outros artistas de quadrinhos vieram com suas ideias diferentes também, mas realmente a gente estava naquele período onde o Christopher Nolan estava dominando o gênero com a trilogia do Cavaleiro das Trevas, era uma figura muito importante dentro da Warner Bros. E durante o processo de escrita do Cavaleiro das Trevas Ressurge, lá para 2010, o Nolan e o roteirista David S. Goyer estavam meio empacados num ponto criativo da história, e o Goyer começa a falar sobre uma ideia que ele teve para levar o Superman de volta aos cinemas de uma maneira radical, diferente, definitivamente inspirado no Batman Begins. O Nolan gosta muito da ideia do Goyer e os dois trabalham em um argumento, em uma semente de ideia que iria virar O Homem de Aço, escrito pelo David S. Goyer e produzido pelo Christopher Nolan, a Emma Thomas, a Sign Copy do Nolan entrando aí como principal força do projeto, né? O Nolan seria meio que o John Peters dessa empreitada, porque foi ele quem começou a conversar com alguns atores, com alguns diretores. O Nolan fecha uma lista aí de fortes candidatos para dirigir o filme, que incluíram o Tony Scott, o Matt Reeves, antes de fazer o Batman dele, o Duncan Jones, que estava bem quente pelo sucesso do Lunar, o Jonathan Liebsman, que tinha feito o reboot das Tartarugas Ninja, não entendo muito bem porquê, e o Zack Snyder, que acabou sendo a grande escolha dele. O Nolan é um grande fã de Watchmen, ele gosta do trabalho do Snyder, e o Zack Snyder ele vinha de um período onde ele era um cara de confiança na Warner depois do 300, mas estava meio decepcionando por conta do Lenda dos Guardiões, que é a animação das corujas, o Sucker Punch, que foi literalmente um Sucker Punch da crítica no caso, e também de bilheteria, mas o Superman seria uma espécie de reinvenção, ainda mais por conta do peso do nome do Nolan como produtor na era pós-Cavaleiro das Trevas. É um projeto que começa a atrair muito talento, mas aí o Snyder também entra naquele barco muito famoso de escolher o próximo Superman, o novo ator que daria vida ao Kal-El / Homem de Aço, e aí chegou a encontrar com nomes como Matthew Goode, que foi o Ozymandias do Watchmen dele, que chegou bem perto de conseguir o papel, o Tyler Hoechlin, que depois viria o herói no Superman Lois da CW, o Joe Manganiello, que depois viria a ser o Deathstroke do Zack Snyder, o Matt Bomer, que também se reuniu para um projeto anterior, o Armie Hammer e, claro, o Henry Cavill, que já tinha testado para o papel outras vezes, eu até li que ele testou para o Batman do Nolan. O Henry Cavill estava muito determinado em ser
um personagem de quadrinhos e finalmente deu certo. Tem até umas fotos muito bacanas do Henry Cavill usando o traje do Christopher Reeve, que o Snyder capturou ali, colocando o ator britânico como a nova face do super-herói. E, para interpretar a Lois Lane, a Amy Adams, que também tinha feito testes em outras versões, foi a principal escolhida, vencendo nomes como a Zoe Saldanha, a Kristen Stewart, Olivia Wilde e Mila Kunis. Enquanto para o General Zod do Michael Shannon, o Snyder queria muito o Daniel Day-Lewis, o que é sonhar bastante. Imagina um Daniel Day-Lewis CGI pulando de prédio em prédio, ou mesmo o Viggo Mortensen. E tem uma curiosidade de elenco aqui desse projeto, pessoal, que a Antje Trawley, que interpreta a Faora Ul, que é aquela comparsa do Zod, o braço direito dele, quase foi vivida pela Gal Gadot. A Gal Gadot quase entrou nesse filme, ela teve que sair por conta da gravidez, mas pensa só, ela literalmente não teria sido a Mulher Maravilha se ela tivesse conseguido o papel nesse filme. Então, com o elenco e equipe formada, as filmagens começariam em agosto de 2011 e foram bem extensas, durando até fevereiro de 2012. O Snyder rodou o filme todo em película com o diretor de fotografia Amir Mokri e um orçamento fechado em 225 milhões de dólares, o que também incluiu alguns gastos de projetos não desenvolvidos, principalmente a continuação do Superman: O Retorno. E o resultado, que chegou nos cinemas em junho de 2013, há quase 12 anos atrás, é uma reinvenção radical, moderna, que não tem quase nada a ver com os filmes anteriores, o que é uma vantagem nesse sentido, e que, para ser bem sincero, eu gosto. Na maior parte eu gosto, eu aceito as mudanças, eu tenho uma admiração profunda pela visão e a direção do Zack Snyder em boa parte desse filme. Mesmo que ele não seja perfeito, eu acho que ele é uma reinvenção muito sólida para o Superman do século XXI. A história do filme acompanha Kal-El, vivido por Henry Cavill, que lida com sua herança alienígena do planeta Krypton enquanto viaja pelo planeta Terra em busca de respostas sobre sua origem. Quando seu caminho o leva a se tornar o mítico Superman, ele precisa salvar o planeta da invasão do General Zod, vivido por Michael Shannon, um remanescente de sua espécie que planeja transformar a Terra em uma nova Krypton. É curioso pensar em como seria a versão Christopher Nolan do Superman, porque durante a trilogia do Cavaleiro das Trevas, todo mundo queria que o Nolan assumisse outros heróis da DC, outras propriedades do estúdio, e o Homem de Aço é o mais perto que a gente chega disso, pelo menos na gênese, na concepção do projeto, que acabou sendo escrito totalmente pelo David Goyer. Eu gosto dessa ideia de como o Homem de Aço é essencialmente um estudo de personagem muito forte durante boa parte dele, e depois um filme de invasão alienígena. Ele é quase como se fosse um Guerra dos Mundos do Steven Spielberg. Ele tem aquela intensidade, aquele nível de paranoia, aquela atmosfera do mundo inteiro parar e começar a olhar para luzes no céu, para grandes espaçonaves se aproximando da atmosfera do planeta. Eu adoro essa ideia, ele foca muito no lado alienígena do Superman, na herança de Krypton, em como aqueles inimigos são seres assustadores, né? A própria figura do Superman, quando ele tá pairando no céu perto do exército, é meio amedrontadora, né? E ele tá capturando um elemento fantástico e extraordinário com uma lente realista, né? Eu acho que esse ponto do Christopher Nolan, do realismo que ele gosta de trazer nos projetos dele, não quer dizer que os elementos em si vão ser realistas, né? O Superman, ele voa, ele solta raio pelos olhos, mas a ideia de que a câmera que está captando isso, acho que o universo onde eles habitam é um mundo real, então você tem as consequências de um elemento totalmente extraordinário em um mundo pacato e normal. E essa é uma grande ideia. Eu gosto de como o roteiro do Goyer pega um pouco da estrutura do Batman Begins de ser não linear, porque você começa com esse prólogo maravilhoso em Krypton, é quase como se fosse um Senhor dos Anéis galáctico com Duna, onde o Russell Crowe, badass como o Jor-El, né? Eu sinto que é uma ótima escolha de como interpretar, como reinterpretar o pai do Superman, numa missão épica para roubar um código do governo de Krypton, enquanto o General Zod planeja um golpe de estado e o planeta tá prestes a explodir, tá literalmente acontecendo tudo quando esse filme começa, e depois de toda essa sequência de ação que dura quase uns 20 minutos, e você acompanha a nave do Kal-El viajando pelo espaço, prestes a bater na Terra, e aí você tem aquela transição ótima
cena onde ao invés da nave cair no chão, você corta para um navio enfrentando uma onda, né, já saltando pro Kal-El crescido, viajando pelo mundo. Então é uma estrutura elegante, né? E aí você vai tendo alguns flashbacks para trazer momentos importantes da vida do Clark, dele descobrindo os poderes, dele conversando com os pais adotivos, que é o Kevin Costner e a Diane Lane. O Kevin Costner de Jonathan Kent é uma ótima sacada de casting, é engraçado como, né, o Honest Trailers na época pontuou isso. Ele tem dois intérpretes de Robin Hood como pais, né, o Russell Crowe e o Kevin Costner. E nesse lado, nessa primeira hora de filme, quando o filme vai saltando pra lá e pra cá, eu nunca vi o Zack Snyder tão sensível, com um olhar tão bonito, melancólico e realmente interessado em personagens, né? Porque o Zack Snyder foi aquele cara da ação estilizada, de sangue, sexo, porrada e coisas legais, e o Homem de Aço ele muda isso radicalmente, porque o Snyder assume uma câmera quase documental, não tem tripé nesse filme, tá? Ele é muito câmera na mão, mas é um estilo de câmera na mão que é um dos melhores que eu já vi. Normalmente eu tenho um problema com isso, que nem eu notoriamente não gosto da câmera na mão do Paul Greengrass, eu acho que ela é muito, muito excessiva. Aqui é na medida pra mim. Eu acho que o Amor Mockery tem uma paleta visual muito interessante. Ele é um filme dark, frio, porque ele tá tentando captar um mundo gélido, que não tem muita cor e expressão, porque essa é a abordagem do filme, é o que o roteiro tá propondo. Então acho que a colaboração dos dois aqui é fenomenal. Acho que o filme envelheceu super bem. O grão da película, o contraste das cenas em Krypton, das externas, essas paisagens mais frias, é um filme lindo de se olhar visualmente. Eu gosto muito de como o Zack Snyder também capta esses momentos mais humanos, ou um close numa borboleta na corrente de uma gangorra, de um balanço no quintal, de goteiras em telhados, e tá realmente pegando pedacinhos do mundo numa abordagem documental onde um ser extraordinário com poderes incríveis está perambulando por aí. Isso é muito bom, isso funciona demais. A imagem tão simples aí, né, do Clark Kent apontando o dedo na estrada para pegar carona é muito bom. Eu vi um filme inteiro daquilo, sabe? Eu até sempre teorizei que o Goyer e o Nolan tiveram a ideia desse filme quando eles estavam no ponto da história do Cavaleiro das Trevas, onde o Bruce Wayne tá preso no poço do bem, né? Ele tem que sair, perambular pelo mundo. Eu falei, a semente do Superman devia estar aí. Eu acho que eles quiseram fazer um filme focado naquilo, e aí surgiu o Homem de Aço. Eu gosto muito dessa primeira hora, eu gosto de como a Lois Lane da Amy Adams é uma repórter mais investigativa, ela é mais de campo e ela quer provar que existe vida extraterrestre, então tem um elemento pulp B dentro dessa estética super moderna de invasão alienígena, que pra mim é mais interessante do que a Lois Lane regada à fofoca da Margot Kidder e da Kate Bosworth principalmente, apesar de eu não achar que a Amy Adams é particularmente inspirada como a Lois Lane. Eu acho que o perfil dela, ainda mais pra essa Lois Lane, nunca convenceu muito pra mim, mas ela é melhor no Homem de Aço do que nas continuações. A gente vai falar sobre isso também. E o Henry Cavill, né? O Henry Cavill é o nosso Superman, é o nosso Clark Kent. Eu não acho que ele tem aquele charme do Christopher Reeve de, né, alternar o que é o Superman, o que é o Clark Kent, o que é o Kal-El também. Uma performance mais unidimensional, mas competente. Eu acho que pelo menos o Cavill ele tem mais carisma e mais presença do que o Brandon Routh, porque ele tem um material mais interessante para trabalhar aqui. Ele não é um ícone, ele é um cara normal, por assim dizer, que está tentando definir a identidade dele, o que garante bons momentos para o Cavill. Tem uma cena específica, um flashback, onde ele tá interpretando uma versão adolescente dele mesmo. É o Henry Cavill com o cabelo bagunçado em um All-Star, a versão Jogos Mortais de rejuvenescer alguém, me manda super bem. A intensidade, o sentido juvenil dele ali é ótimo. Eu sempre achei que o Henry Cavill é um ator bom, sim, carismático, mas ele tem que ter uma direção correta e um material bom. Por isso que eu sempre lembro o Agente da U.N.C.L.E. do Guy Ritchie. O Guy Ritchie é o cara que mais sabe dirigir o Henry Cavill. E eu não acho que o Zack Snyder faz um trabalho ruim dirigindo ele, não acho que chega 100% lá, mas quando o filme termina, né, o filme termina muito bem com ele criando a persona do Clark Kent, eu senti que existia ali um potencial muito bom do que a gente iria ver em filmes subsequentes. Não foi bem o caso, mas aqui ele faz uma boa primeira impressão. Todos esses elementos da primeira hora são ótimos, mas aí
chega o ponto em que o Zod aterrissa na Terra, a invasão alienígena de fato começa, e o Homem de Aço vira um grande festival de destruição, efeitos especiais e cenas de ação sem fim. E olha, eu adoro cenas de ação, com toda certeza, existem vários momentos de ação que eu gosto nesse filme, mas às vezes parece que ele não combina com a primeira hora, com o tipo de filme que ele estava contando no início, né? Aquela jornada mais humana e intimista do Superman. Porque quando os seres kryptonianos começam a lutar, eles viram bonecões de borracha, eles viram, né, personagens em CGI meio sem peso e vão lutando e destruindo vários setores da cidade, várias ruas, vários pontos do planeta, de uma forma meio que inconsequente, né? O filme foi muito criticado na época pelo destruction porn, onde prédios vão ruindo, ruas vão explodindo, milhões de pessoas vão morrendo e meio que o filme não se importa com isso. A própria ideia do Superman, que literalmente já gritou no meio de lutas no filme do Christopher Reeve, as pessoas, não! Aqui ele realmente não se importa, morre muita gente e beleza. É uma coisa meio dividida, porque tem o seu lado nerd, criança, adora ver esses dois personagens se batendo, se jogando em prédios, jogando raio, helicópteros, trens, usinas nucleares. Ele tem um fator interessante e legal de acompanhar isso, é meio que uma resposta ao Superman ao Retorno não ter tantas cenas de ação. E, claro, eu acho que garante um interesse nessas cenas é a excelente trilha sonora do Hans Zimmer. O Hans Zimmer ele fez um milagre com essa trilha, para mim é uma das melhores composições da carreira dele. Ele reinventou o tema do Superman no tipo de filme que ele precisava. Ele é épico, triste, humanista, alienígena também. O álbum do Homem de Aço é fenomenal, merecia ter ganhado o Oscar daquele ano, na minha opinião. E não é fácil, né, tentar criar um novo tema do Superman, mas eu acho que ele fez aqui um trabalho fantástico. Tem um pouco do Piratas do Caribe dele também. E isso te mantém muito animado durante as cenas de ação. A cena do Zod com o Superman lá, ela é legal, mas eu acho que ela é muito longa. Toda a estratégia que eles montam para como criar um buraco negro e impedir a terraformação de Krypton é inspirado, parece algo que o Roland Emmerich traria no filme dele, ou até o Michael Bay. Eu sinto que não é coincidência que o Homem de Aço e Transformers lá do Oculto da Lua tem o mesmo diretor de fotografia, o Amir Mokri, porque esse conceito de uma raça alienígena criar o seu próprio mundo na Terra com uma grande máquina de raio no céu é a mesma coisa, né? O Transformers fez primeiro, aí o Vingadores fez em 2012 e aí o Homem de Aço em 2013. Então, 3 anos consecutivos desse conceito de terraformação que estava na mente de todo executivo e diretor de Hollywood, né? Curioso. É uma execução visual boa, os efeitos são melhores nas sequências da cidade, mas o meu ponto preferido mesmo é a luta do Superman com a Faora e aquele outro cara gigante em Smallville, porque essa cena de luta ela consegue combinar bem o que o filme vinha fazendo no início, a direção mais intimista, com o espetáculo de ação desenfreado, porque é o início da luta, né? Porque o Superman ele tá andando numa rua e os dois estão vindo em direção a ele e o Snyder pega uns takes, né, do povo correndo, trancando as portas, tem um suspense ali, uma caminhada meio western, pegando os punhos dos personagens durante a rua, e aí a ação começa e ela é boa, ela é divertida. Ali você sente um pouco mais o peso da situação, os personagens humanos sendo salvos ao longo do caminho, e, né, o quão badass é a Faora usando a super velocidade para socar alguns militares. Essa sequência é a minha preferida de ação do filme, pelo menos, mas é um ponto para mim onde eu acho que o Zack Snyder, né, subsequentemente na batalha final, teve muita liberdade, fez muito além do que ele precisava, porque literalmente, quando ele e o Zod estão lutando, meio que é sem fim, não tem muita empolgação, e aí o Superman mata o Zod, né, ele quebra o pescoço dele, foi muito criticado na época também, e beleza, sabe? Eu acho que assim, por mais que o Superman tivesse outras opções, e com certeza isso aconteceria, o que me faz perdoar essa cena é o depois. É a reação do Superman quando ele percebe que ele matou um outro membro da espécie dele. Aquele grito que o Henry Cavill dá é muito potente, é forte, eu acho que ele entrega o peso da situação. Então, tudo bem, sabe? Eu acho que ele cria essa regra do Superman de não matar, que foi a ideia do Snyder, por sinal, o Nolan era contra essa decisão, mas pelo menos ele tá pautado num trauma agora, né? E a gente tem que lembrar também que o Superman literalmente jogou o Zod num fosso da Fortaleza da Solidão no segundo filme. Mas no geral, pessoal, eu gosto do Homem de Aço, eu mais do que gosto. Eu acho que ele é um filme bem bom, ele é um ótimo filme durante a porção inicial, o prólogo em Krypton, a jornada do Clark Kent, o
clima de invasão alienígena é muito forte pra mim também. Eu acho que às vezes tem um problema do Zack Snyder megalomaníaco das explosões digitais sair um pouco do controle, mas quando ele tá olhando pro Superman com uma maneira mais intimista, né, com uma coisa meio câmera na mão, documental, aí eu vi um lado do Zack Snyder que eu não conhecia, que é surpreendente, que é um dos melhores trabalhos de direção dele pra mim, e que tá embalado aí numa narrativa que é consistente, que traz boas ideias, que tem muito fator criativo na fotografia, no design mais alienígena, que chega até a trazer foguetes com formas fálicas. Eu não sei se isso foi uma homenagem discreta ao H.R. Giger da franquia Alien, mas é um filme que tem muitas ideias e que, como reinvenção, como uma versão alternativa do Superman, eu sinto que o Zack Snyder, nessa fase da DC que a gente vai comentar, é muito sobre a versão alternativa ao invés da versão definitiva. Ele traz boas ideias e bons conceitos. Para O Homem de Aço, eu dou uma nota 7. E no lado financeiro, O Homem de Aço, apesar do alto custo, ele conseguiu trazer, sim, finalmente um grande sucesso financeiro para a Warner com o Superman, acho que talvez o maior desde o segundo filme, quando ele chegou nos cinemas em 14 de junho de 2013, fazendo 116,619 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 160,926 milhões, fazendo um total doméstico de 291,45 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 401,623 milhões, e no mundo inteiro um valor de 670,145 milhões, que ajustado para a inflação chega aí na casa de 924 milhões. Ou seja, ele conseguiu se pagar, fez lá um certo lucro, não foi um grande estouro, não foi uma sensação, até porque a recepção crítica foi mista na época, né? Tinha muitos admiradores e muitos críticos também. Eu sempre gostei, para ser sincero, eu acho que ele tem mais acertos do que erros e ele colocaria aí um ponto meio acidental de início de um universo cinematográfico da DC que seria continuado no Batman vs Superman, A Origem da Justiça de 2016, que é o tema do próximo vídeo. Sim, eu também vou falar sobre Batman vs Superman e Liga da Justiça, os dois ligas, tá? O corte de cinema e o do Zack Snyder, que vão encerrar nosso especial sobre o Superman. Mas agora, pessoal, deixem aí nos comentários o que vocês acham do Homem de Aço, se essa visão moderna, dark, alienígena do Zack Snyder funciona pra vocês em relação ao Superman, ou se vocês acham que ele é um completo desastre e nunca deveria ter existido. Mas principalmente, acho que todos podemos concordar que a trilha sonora do Hans Zimmer é maravilhosa. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.